E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu quero te mostrar todo o mapa da matemática contemporânea, a matemática que a gente usa para fazer pesquisa hoje em dia. E eu sei que esse vídeo provavelmente acabou sendo bem longo, talvez o mais longo que eu tenha feito. Então, muito obrigado por ter clicado. Eu espero que você tenha seu café com você. E para esse vídeo, não vai dar para usar o meu bloquinho de sempre aqui, porque ele é muito humilde para essa tarefa. Inclusive, vocês sempre me perguntam onde é que eu compro esse bloquinho com as folhas quadriculadas. Então, vai ter uma novidade sobre isso aí logo logo, então acho que no próximo domingo, hoje é quarta-feira o dia que eu estou postando esse vídeo, então domingo, dia 17, eu falo mais para vocês sobre essa novidade. Então deixa eu limpar minha mesa aqui, porque para esse vídeo a gente vai precisar de uma ferramenta melhor. E eu tenho aqui uma folha de papel A3. A minha ideia é a seguinte. Nesse vídeo, eu vou usar o conteúdo que você aprendeu na disciplina de Cálculo 1. Em Cálculo 1 você viu algumas coisas. Você viu, por exemplo, continuidade. Você viu limites. Você viu derivadas. Você viu máximos e mínimos, você usou as derivadas para calcular essas coisas, né? E você também viu a integral de Riemann. A minha ideia é construir toda a matemática moderna que a gente usa para fazer pesquisa em análise hoje em dia a partir de cada um desses conteúdos. Então, para você assistir esse vídeo, você só precisa ter um conhecimento relativamente básico de quais são cada uma dessas ideias de cálculo. E duas frases importantes de anúncio. A primeira é que qualquer coisa que eu falar aqui, ela vai ser de certa forma redutiva. Se eu tentar fazer a definição de alguma área baseada em poucas palavras, provavelmente eu vou falhar miseravelmente. Então, peço desculpas de antemão, porque eu sei que eu vou falhar em algumas delas. Quando eu tentar dizer que, sei lá, análise funcional é o estudo de espaços de dimensão infinita. Não é verdade, mas é a maneira mais curta que a gente tem de definir análise funcional. Então, já peço desculpa por... E a segunda coisa que eu acabei esquecendo de falar durante o vídeo é que nesse vídeo eu vou focar especificamente em análise. Então, áreas como topologia algébrica ou geometria diferencial não vão ser mencionadas. Então, vamos lá. Na disciplina de Cálculo 1, uma das primeiras coisas que você estuda é continuidade. Depois você vê limites, depois derivadas, depois máximos e mínimos e, por fim, integral. A primeira extensão que você vê dessas coisas que você vê em cálculo 1 é os cursos que você faz subsequentemente, né? Cálculo 2, 3 e 4 e assim por diante. A primeira extensão na direção da pesquisa em análise é uma disciplina que você vai fazer talvez ali nos últimos anos do bacharelado em matemática ou no primeiro ano do seu mestrado, que ela se chama análise no RN. E ao mesmo tempo que eu falo de análise no RN, eu também quero falar sobre análise complexa, porque eu quero destacar quais são a diferença entre as duas coisas. No curso de análise em RN e no curso de análise complexa, você vai ver a mesma coisa que você viu em cálculo 1, no sentido de que você vê as mesmas ideias, continuidade, limite, derivados, máximos e mínimos e integrais, só que as coisas não funcionam mais tão bem quanto você esperava, ou algumas delas se tornam diferentes. Por exemplo, um dos conceitos que você vai rever é o conceito de limite. Para a análise no RN, o conceito de limite ele muda um pouco, porque quando você fala de limite em cálculo 1, para você calcular o limite, você só precisa ali de uma vizinhança, que a gente chama, né, de um intervalo aberto. Geralmente você tem alguma coisa mais ou menos assim, né, x menos a menor do que delta, e assim segue a definição de limite. No caso da análise no RN, isso aqui não funciona mais muito bem, porque agora você precisa levar em consideração noções topológicas do RN, no sentido de que noção de como o RN se comporta como espaço. Então, a primeira grande mudança que vai ter na sua definição de limite vão ser justamente noções topológicas. E a mesma coisa se estende para a análise em C. Quando você estudar limites, você também vai precisar das mesmas noções topológicas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas talvez eu edite esse vídeo para dar um zoomzinho aqui. Essas noções topológicas vão ser importantes porque você vai definir agora conceitos como bola aberta,
E a mesma coisa você vai fazer em C, você vai definir conjuntos conexos, você vai definir conjuntos compactos e assim por diante, que existem os correspondentes deles na reta, só que agora são esses conjuntos, são essas noções topológicas que você vai fazer uso para você então definir propriamente a sua definição de limite como você conhecia em cálculo 1. As coisas começam a ficar mais legais quando você começa a falar, por exemplo, de derivada. Por quê? Quando você estuda derivada no cálculo 1, e eu acho que para não poluir muito as coisas aqui, eu vou desenhar aqui mesmo. Quando você estuda derivadas em cálculo 1, você aprendeu que a sua derivada ela é o grau de inclinação da reta tangente ao gráfico naquele ponto, né? Então, se você tem um ponto aqui, digamos, você desenha uma retinha que é tangente a esse ponto, e a tangente do ângulo de inclinação vai ser a tua derivada. Então, a gente está acostumado a imaginar a derivada de uma função num ponto x0 como sendo um número. E esse número é justamente a tangente desse ângulo. Mas eu te convido a olhar as coisas de uma maneira diferente. Pensa o seguinte agora. Se eu pegar essa reta aqui e eu transladar ela para a origem, no sentido de que o ponto que ela toca o eixo x seja aqui a origem, e eu mantenha o mesmo ângulo de inclinação θ, então agora eu posso fazer uma correspondência da seguinte maneira. Dada uma função, eu posso corresponder a derivada dessa função calculada num ponto com a equação da reta da forma ax, onde esse a é justamente esse número que apareceu quando você calculou a derivada naquele ponto. Então, de certa forma, você pode ver a derivada como sendo uma função linear. Essa função linear cujo grau de inclinação da reta é justamente o número que você obteve na derivada. E por que faz sentido ver a derivada como uma função linear, mesmo no caso dos números reais? É porque justamente quando você estudar a derivada aqui, a tua derivada não vai mais ser um número. A tua derivada vai ser agora uma transformação linear. Isso mesmo, aquela mesma transformação linear que você aprendeu no teu curso de álgebra linear. E esse é um dos motivos que você estuda a álgebra linear, por exemplo. Sendo uma transformação linear, isso vai ser muito legal, porque agora a tua derivada ela vai ser, em alguns casos, uma matriz. E essa matriz você vai dar um nome especial para ela que vai ser jacobiano. Então, essa é uma das primeiras grandes transformações que cálculo sofre quando a gente passa a fazer análise no RN. Sem falar que agora você vai poder falar de coisas como derivadas parciais e também derivadas em qualquer direção, né? Você pode escolher a direção de um vetor e calcular a derivada naquela direção. Enquanto que derivadas no cálculo 1, você só tinha uma direção, que era a direção do eixo x. Quando você passa para a análise complexa, o mesmo conceito de derivada, ele também sofre uma pequena alteração, no sentido de que você talvez espere que seja a mesma coisa que a análise no RN, né? Eu diria até a mesma coisa que a análise no R2, porque você geralmente imagina um número complexo como estando ali naquele plano complexo, que parece muito com R2, mas em C, como você tem uma noção de produto que é diferente da noção de produto que você tem no RN, ou eu diria até que você tem uma noção de produto de um número complexo em C que você não tem imediatamente no RN, a noção de derivada no plano complexo agora não basta, para uma função ser diferenciável no sentido complexo, não basta apenas você conseguir aplicar a definição de derivada, mas agora você vai ter uma condição necessária, que se chama equação de Cauchy-Riemann, que na verdade é um sistema de equações, que se eu não me engano é o seguinte: a derivada da parte real na direção x é igual à derivada da parte imaginária no eixo, na direção x, direção y, na segunda variável, e a derivada da parte real é igual a menos a derivada da parte imaginária. Alguma coisa assim, eu não recordo muito bem no momento não. Mas isso aqui é agora uma condição necessária para você ter uma função diferenciável. Enquanto que no caso do RN, a tua função é diferenciável simplesmente se ela satisfaz pela definição. Enquanto que isso aqui é uma coisa que você tem que verificar a priori. E dadas determinadas condições, essa também aqui passa a ser uma condição suficiente. Eu acho que se você tem continuidade das derivadas parciais ou alguma coisa assim.
Mas por que que é interessante a gente ter isso aqui como condição necessária? Porque agora você percebe claramente que funções que são diferenciáveis no sentido do R2 não são necessariamente diferenciáveis no sentido dos números complexos, porque não necessariamente as equações de Cauchy-Riemann vão ser satisfeitas. Eu acho que, vou chutar aqui, mas eu acho que essa função aqui não é diferenciável no sentido de C. E por que que isso é interessante? Porque uma das consequências de ter funções diferenciáveis em C é o seguinte. No R2, você vai começar a definir as classes de funções, né? Você tem as funções de classe C1, que é a função que é diferenciável e a primeira derivada é contínua. De classe C2, ela é diferenciável até a segunda ordem e essas derivadas são contínuas e assim por diante. No caso de C, você tem o seguinte. Se uma função é C1, então ela é C infinito. Ou seja, se uma função é diferenciável uma vez, então ela é infinitamente diferenciável. Então, quando a gente está falando de análise em C, essas classes aqui, elas não importam mais. E isso é muito legal. Isso, na verdade, é um resultado extraordinário, que parece estranho ser verdade, mas isso mostra o quanto que no plano complexo, por causa daquela noção de produto que a gente tem definido ali, as coisas se tornam tão rígidas que um resultado simples implica coisas que são devastadoras no sentido da análise no R2, que tem uma função ser infinita no R2. Não é uma coisa que você esbarra nela todo dia. A terceira coisa que você vê é a noção de integral. E a noção de integral ela também muda. No caso do R2, ela muda mais no seguinte sentido. No R2 agora, ou no Rn, você geralmente está lidando com superfícies, né? Então, antigamente, quando você calculava a derivada em R, você tinha o seguinte. Você tinha um gráfico de uma função e você estava interessado na área debaixo desse gráfico, né? E agora, quando você tem uma integral no Rn, você tem uma superfície, você quer a área debaixo da curva, e eu te pergunto qual curva? É essa curva aqui ou é essa curva aqui? Então, você pode definir diferentes curvas sobre uma superfície, e se você olhar isso aqui nesse eixo aqui, você pode ver claramente que você vai ter diversas maneiras diferentes de calcular essa integral de linha. Sem falar que a gente também pode calcular a integral debaixo da superfície inteira, não tem problema nenhum. Já no caso de C, a noção de integral ela também muda e agora ela vem com um efeito especial, que é o seguinte, o C diz, eu não ligo para a curva. Se você tem dois pontos nessa superfície e você tem essa curva aqui ou você tem essa curva aqui, não me interessa, calcula a área debaixo do gráfico da linha reta e todas essas integrais elas vão dar exatamente a mesma coisa, no sentido de que a integral no plano complexo ela é independente do caminho. E eu, particularmente, tenho um carinho especial por análise complexa, porque foi em análise complexa que eu fiz meu trabalho de conclusão de curso e um dos teoremas que eu mostrei, que é um teorema que está escrito nos livros, não tem nada de extraordinário nele, é o teorema de Liouville, que ele diz uma coisa extremamente difícil de acreditar, que é o seguinte. No plano complexo, se tu tem uma função f que é limitada, então o módulo dela é menor que algum número real m, e ela é diferenciável, então ela em particular também é infinitamente diferenciável, isso significa que essa função ela é constante, automaticamente. O que claramente não é verdade no caso do Rn. Por exemplo, no caso das funções reais, tu tem a função cosseno de x. Cosseno de x é limitado inferiormente por menos 1 e superiormente por 1, é infinitamente diferenciável, mas está longe de ser constante. Então, você percebe o quanto que no plano complexo os resultados eles são muito mais fortes, muito mais potentes, mas a consequência disso é justamente o fato de você ter muito mais estrutura em C do que você tem em Rn. Então, em resumo, a grande diferença, se eu pudesse resumir as coisas da diferença entre R, Rn e C, é que no Rn você deixa de considerar apenas uma direção e passa a considerar todas as direções, e em C você sim considera todas as direções, mas com efeitos especiais, no sentido que você tem até uma certa noção de teletransporte em C, de que funções que aparentemente são descontínuas em C, deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho aqui, era mais ou menos assim. Isso. Em C você tem funções que aparentemente são descontínuas, mas elas têm a capacidade de se teletransportar o ponto e manter a continuidade. Sinceramente, para mim, isso é incrível. Mas isso aqui é a primeira extensão que a gente vê.
A segunda extensão é a seguinte. Agora a gente vai falar aqui especificamente dos tópicos de cálculo. Uma das noções que a gente vê em cálculo, uma das primeiras noções é justamente a noção de limite, né? Que você tem que o limite de uma função é L. Então deixa eu escrever a definição toda aqui. O limite de uma função f quando x tende a é igual a L, se quando x se aproxima de a, mas é diferente de a, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que blá blá blá. Isso aqui implica f de x menos L menor do que epsilon, né? Se você olhar para a definição de limite, uma coisa que é intrínseca na definição de limite é justamente esse módulo com esse sinal de menos, essa estrutura que aparece bem aqui, que ela aparece 2 vezes, né? Isso aqui é justamente a distância entre as duas coisas. E por isso, uma das primeiras extensões que você vai ver, e que eu espero que você veja, que na minha opinião é um dos cursos mais bonitos que a gente tem, é o curso de espaços métricos. Espaços métricos. No curso de espaços métricos, a gente diz o seguinte agora. Imagina que você tem um conjunto, e esse conjunto pode ser qualquer conjunto, preferencialmente não vazio, e a gente vai definir nesse conjunto uma noção de métrica, que eu vou chamar de d de xy. E ele basicamente vai te dizer qual que é a distância do ponto x para o ponto y. Em particular, essa noção de módulo aqui, ela induz uma métrica, né? Que é justamente o módulo de x menos y, a distância entre x menos y. Com essa noção de métrica, será que eu consigo reconstruir digamos que a parte de limites no que diz respeito ao cálculo? E a resposta é justamente que sim. A sua definição de limite de uma função vai passar a ser dessa maneira agora. Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a distância de x para a, aqui eu deveria dizer, implica que a distância de f de x para L é menor do que epsilon. E aqui o espaço importa. Então, se essa tua função fosse uma função de um espaço métrico x com uma métrica dx para um espaço métrico y com uma métrica dy, então as métricas aqui elas poderiam ser diferentes. Aqui é a métrica dx e aqui a métrica dy. E por que isso é legal? Por que isso não importa tanto quando a gente está olhando para a análise no RN e por que isso importa quando a gente começa a olhar conjuntos mais abstratos? É porque, em particular, na análise no RN, a gente consegue mostrar que as métricas P, que a gente diz, que elas dependem de uma potência P, em particular esse é um dos casos dela, todas elas são equivalentes, no sentido de que elas induzem os mesmos conjuntos topológicos. A gente vai falar um pouco mais de topologia um pouquinho mais para frente. Mas como elas são equivalentes, a gente consegue meio que mostrar que se alguma coisa é verdade em uma métrica, então também vai ser verdade automaticamente na outra métrica. Então tanto faz a métrica que você escolhe no RN, desde que ela seja equivalente à métrica euclidiana, né? Que é a noção padrão de métrica, você pode trocar de métrica como você quiser. E já que a gente entrou nesse assunto, é muito comum você ver, por exemplo, no R2, a métrica que você aprendeu é a distância entre x e y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso que é a noção de métrica que você usa em análise no RN, usa em cálculo e assim por diante. Mas existem outras noções de métricas, por exemplo, a métrica distância de x e y é igual ao máximo do módulo de x, módulo de y, também é uma métrica. E a distância de x e y igual ao módulo de x mais o módulo de y, também é uma métrica. E por que faz diferença a gente considerar métricas diferentes? Nesse caso aqui, a gente sabe que as métricas, nessa métrica aqui, a noção de bola, que é a mesma noção de bola aberta que você vê aqui na análise na RN, ela vai ser redonda, me permite usar essa palavra. Já nessa métrica aqui, a bola ela vai ser quadrada. E nessa métrica aqui, a bola vai ser um paralelogramo dessa maneira. Então, a noção de bola muda, a figura geométrica da bola muda, mas todas essas bolas elas têm as mesmas propriedades que importam para a gente, pelo menos no que diz respeito a limites. E todas essas métricas elas são equivalentes. Então, tanto faz, você pode usar uma ou outra, você vai obter a mesma teoria trocando as métricas. E se você obtém a mesma teoria trocando as métricas, faz sentido considerar uma métrica genérica e todas as suas equivalentes assim por diante.
E uma das noções mais importantes que a gente vê em espaços métricos é a noção de espaço de Banach, que você já vê no seu curso de análise real, em particular, o conjunto dos números reais é um espaço de Banach, o Rn é um espaço de Banach também, o conjunto dos números complexos é um espaço de Banach também. E o que é um espaço de Banach? O espaço de Banach, a melhor maneira de eu ilustrar ele é te dando um exemplo. Imagina o conjunto dos números reais, só que você tira dele o número 0. E aí você imagina a seguinte sequência. O primeiro elemento dessa sequência é igual ao número 1, o segundo elemento dessa sequência é igual a meio, o terceiro elemento dessa sequência é igual a 1/3 e assim por diante. Então, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 e vamos embora. O que vai acontecer quando eu estiver bem longe, né? Parece, a tendência que nós temos a dizer é de que essa sequência está convergindo, né? De que xn converge para 0. Só que isso não é verdade, porque para eu falar de limites, uma das coisas que eu preciso é que o limite, o L que aparece aqui, ele tem que pertencer pelo menos ao contradomínio da função que eu tô levando em consideração. Não precisa pertencer à imagem, mas pelo menos tem que pertencer ao contradomínio. Só que como o espaço que eu estou considerando aqui é o R sem o zero não pertence a esse espaço. Então, o limite dessa sequência, de certa forma, não existe porque eu nem sei que o 0 existe. Tem um buraco naquele meu conjunto. Porém, eu posso afirmar categoricamente que a distância entre os pontos da sequência eles estão diminuindo. Então, a distância entre os pontos está convergindo para 0, no sentido de que a distância de 1 para meio é meio, a distância de meio para 1/3 já é menor do que meio. Então, a distância entre os elementos ela está se tornando menor. Sequências que têm essa propriedade, a gente a gente chama elas de sequências de Cauchy. E é verdade que se você tem uma sequência convergente, então automaticamente ela é uma sequência de Cauchy. Porém, nem sempre é verdade que as sequências de Cauchy implicam que uma sequência é convergente. E de fato, esse foi o exemplo que eu dei aqui em cima, né? Você tem uma sequência de Cauchy que não necessariamente é convergente. A gente define um espaço de Banach como sendo aquele espaço em que todas as sequências de Cauchy são convergentes, no sentido de que esse espaço ele não vai ter, então, buracos. Ele é um espaço bem fechadinho. De fato, é assim que você define os números reais, usando sequências de Cauchy nos livros de análise, ou usando corte de Dedekind, ou alguma coisa assim. Então, é a primeira vez que você vai ter a noção de um espaço de Banach, um espaço métrico completo, no sentido de que ele não tem buracos. E a gente sabe que o R, o Rn e o C são todos esses espaços métricos. E por que a gente liga para espaços de Banach? Porque nos espaços de Banach você não tem que se preocupar tanto com a existência do limite no sentido topológico da coisa, no sentido dele pertencer ou não ao contradomínio da função que você está levando em consideração. E essa aqui é mais ou menos a ideia dessa disciplina de espaços métricos. E ela tem tudo a ver com limites, porque aqui vai ser provavelmente a primeira vez que você vai definir a noção de um espaço de Banach. Como R é um espaço de Banach, a gente pode falar de limites em R. A mesma coisa no Rn, a mesma coisa no C. E a próxima noção que você aprende no seu curso de cálculo, talvez eu tenha invertido a ordem aqui, mas é a noção de continuidade. Talvez eu consiga te lembrar de um exercício que você viu na sua disciplina de cálculo 1, que era o seguinte exercício. Mostre que f é contínua. Então, isso aqui era um exercício. Se você não fez, faça agora. F é contínua se e somente se. Então, se e somente se a imagem ou a imagem inversa de um intervalo aberto J é aberto. Ou um conjunto aberto J qualquer. É também um conjunto aberto. E aí você tinha que fazer esse exercício aqui. E ele não é tão difícil de você fazer usando a definição de limite. Se a gente comparar essa definição de limite aqui com esse exercício aqui, tem duas coisas que a gente consegue prestar atenção. Na definição de limite, você precisou usar a noção de módulo, que como nós vimos aqui, é uma noção de métrica. Então, você precisa de um conjunto e você precisa colocar uma estrutura nesse conjunto, que é a estrutura de calcular distância entre pontos. Então, você precisa de um conjunto adicionalmente uma estrutura. Esse exercício aqui está dizendo que você pode ter a mesma propriedade para essa função,
Porém, você pode ter uma estrutura a menos, porque note que aqui não se está falando de métrica, não tem nenhuma noção de distância, não aparece módulo em lugar nenhum. A única coisa que a gente fala é aberto. Isso te dá a ideia de que para você falar de função contínua, tu não precisa de métrica, tu só precisa da noção de conjunto aberto. E é assim que nasce uma das disciplinas mais lindas, que se chama topologia. Topologia, então, é o seguinte: pega um conjunto X e você vai escolher nesse conjunto uma coleção de subconjuntos. Essa coleção de subconjuntos a gente vai chamar de tal, e essa coleção de subconjuntos vai ser a topologia desse conjunto. E cada elemento dessa coleção a gente chama de conjunto aberto. Pera, você está me dizendo que eu posso escolher qualquer conjunto e chamar de conjunto aberto? Sim, tem algumas restrições. Você tem que garantir que nessa coleção, se eu não me engano, a união arbitrária de conjuntos da topologia tem que ser um conjunto da topologia, o espaço inteiro tem que pertencer à topologia, mas eu acho que é só isso, não acho que tem outras condições. Me lembrem aí nos comentários. Então, com essa noção de topologia, você já consegue falar de função contínua e note, você não precisa da noção de limite para falar de continuidade, né? É muito comum a gente ver em alguns livros de engenharia que uma função é contínua se o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a f de x0. Isso é verdade, mas isso é consequência de uma estrutura muito mais forte no espaço. Você tem que ter a noção de espaço métrico, você tem que ter a noção de limite. Aqui eu estou te dizendo que uma função é contínua simplesmente me dizendo quais são os abertos daquele conjunto e eu já consigo verificar se ela é contínua ou não. E aí a tua definição de continuidade passa a ser mais ou menos assim agora. Se tu tem uma função f que vai de um espaço x com uma topologia tal x para um conjunto aberto, para um espaço y que tem uma topologia tal y, essa função ela vai ser contínua, bastando você verificar o seguinte: dado um elemento O que pertence à topologia tal y, a imagem inversa de O pertence à topologia tal x. Nessa direção, isso. Então, a imagem inversa de O pertence à topologia tal x. E isso aqui já é a definição de continuidade. E note que ela realmente só usa a definição de conjuntos abertos. E como eu te disse, tu pode escolher a coleção de subconjuntos que tu quiser para chamar de topologia, desde que ela satisfaça lá os axiomas que você precisa para espaço topológico. Mas, por exemplo, uma topologia é a topologia que consiste apenas de dois conjuntos, o conjunto vazio e o próprio espaço X. Nenhum outro conjunto mais é aberto nessa topologia, apenas esses dois. Nesse caso que você tem essa topologia nesse espaço aqui, o que acontece é que praticamente nenhuma função f é contínua. Você praticamente perde a noção de continuidade. Outra topologia que você pode colocar no teu espaço é a topologia que é feita dos conjuntos, de todos os conjuntos, subconjuntos de X. Então, pega X, pega qualquer subconjunto dele e chama aquele subconjunto de aberto. Então, aqui, se eu não me engano, essa aqui nessa topologia, todas as funções f, todas as f, elas são contínuas. Qualquer função, pega qualquer função, nessa topologia aqui, todas elas são contínuas. 1 sobre x, raiz de x, log de x, o que você quiser, vai ser contínua nessa topologia, porque a imagem inversa de qualquer elemento daqui vai ser um subconjunto disso aqui, que por definição é aberto. Então você vê que automaticamente a noção de continuidade ela passa a depender muito da topologia que você escolhe. E aí você pergunta, então o que significa ser contínuo nesse caso, se eu posso escolher os abertos? Que é o seguinte: se você tem uma noção de métrica no teu espaço, então automaticamente você tem que os conjuntos abertos daquele espaço são a união arbitrária de bolas e o espaço inteiro, né? Então, esses vão ser os conjuntos abertos do teu espaço. Então, a noção de métrica, então vou chamar aqui de D de métrica, ela induz uma topologia, que a gente chama de topologia da métrica. A gente geralmente bota assim, tal D. Então, num mesmo espaço, você pode ter diferentes noções de topologia. Você pode ter a topologia induzida pela métrica, você pode ter outras topologias, como a gente vai ver mais para frente, o exemplo de outras topologias que você pode colocar no teu espaço, que são mais úteis do que a topologia induzida
pela métrica. Antes de encerrar essa parte de topologia, eu só queria te dizer o seguinte. Você pode escolher a topologia certa para fazer a tua função contínua. Então imagina que tu tem uma função f que leva de um conjunto x num espaço topológico y com uma topologia tal y. E aí eu quero que essa função seja contínua. Aí eu te pergunto, qual é a topologia que eu tenho que colocar em x para que essa função seja contínua? É muito simples, você pega algum conjunto O da tua topologia tal y e, por definição, você chama de tal x a topologia tal que é a imagem diversa de O, o conjunto formado por todas as imagens inversas de todos os O. Né? Então, se eu definir isso aqui como sendo uma topologia, essa topologia eu posso colocar ela bem aqui e automaticamente essa função vai ser contínua e essa topologia vai ser a menor topologia que eu preciso para que essa função seja contínua. Então, nota que eu não preciso mais verificar que a minha função é contínua, mas eu posso escolher a topologia que faz com que ela seja contínua. E esse aqui é, sem dúvida, um dos conteúdos mais bonitos de matemática e também um dos mais abstratos. Talvez seja em topologia que você recorde de algumas coisas que você ouviu falar na internet, como, por exemplo, um donut e uma xícara são topologicamente equivalentes, né? Eu sou péssimo para desenho, então não vou desenhar um donut e uma xícara, mas eu vou fazer eles em 2D. Basicamente, a ideia é que se você tem uma xícara assim e um donut assim, você consegue deformar continuamente um deles para se tornar o outro. Então, você aumenta um pouco aqui, você deixa isso aqui mais circular, e aí você consegue deformar essa curva de forma que ela se torne essa outra curva aqui. E como a gente está falando de deformação contínua, você vê que isso tem tudo a ver com topologia, porque justamente a gente fala sobre funções contínuas. Uma coisa que você talvez tenha ouvido falar também de topologia é de teoria dos nós. Teoria dos nós é uma coisa extremamente interessante, com várias aplicações em química agora, e teoria dos nós tem tudo a ver também com topologia, porque a gente define um nó como... qual é a melhor maneira de falar isso? Vamos lá. Eu acho que o nó clássico que a gente conhece, eu não sei se eu consigo desenhar ele aqui, mais ou menos assim, eu acho, não sei, que a gente chama de trefoil, que ele é um nó que só tem tipo um nó. E ele é chamado de nó justamente porque não existe uma função f contínua tal que você consiga fazer uma deformação contínua desse nó de forma que você retorne para o círculo. Então, como não existe uma função contínua, significa que em algum momento você vai ter que ou cortar o nó ou fazer uma cordinha passar pela outra. Então, como não existe essa função contínua, esse nó ele não é desatável, então ele é realmente um nó. E aí a topologia se ocupa de estudar que nós são nós e que nós são só uma linha embolada que você, embora leve um tempo, você eventualmente consegue desatar e transformar ele de volta num círculo fechado assim. Então tem outras coisas em topologia que talvez você já tenha ouvido falar, mas o conceito de topologia se resume a nó. Então, a gente já viu aqui a extensão do conceito de limite, a extensão do conceito de continuidade, e eu vou pedir licença para pular derivada, máximos e mínimos, porque eu quero falar da extensão do conceito de integral, que você vai ver numa teoria belíssima e, sem dúvida nenhuma, uma das disciplinas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, que se chama Teoria da Medida e Integração. Você aprendeu em cálculo 1 a calcular a integral segundo Riemann, né? Então, você calcula a integral da seguinte maneira. Você tem aqui o gráfico de uma função e aí você faz duas aproximações, né? Você faz uma soma inferior e você faz uma soma superior. Vou desenhar aqui só uma delas, a soma inferior, você pega o mínimo da função naquele intervalo e você aproxima com retângulos dessa maneira. Então, você tem a soma superior da função f segundo a partição p, e depois você tem a soma inferior da função f segundo a partição p. Aí você toma o ínfimo das somas superiores, o supremo das somas superiores, e depois você mostra... Aí você define a integral superior e a integral inferior e mostra que elas são iguais. Talvez você tenha visto, não dessa maneira aqui, isso é geralmente a maneira que a gente faz em análise real. Talvez você tenha visto mais aquele negócio de pega o intervalinho e diminui ele. Mas isso aqui
é a maneira própria de fazer as coisas. Então, qual que é o problema dessa integral segundo Riemann, da definição de integral segundo Riemann? É que você não pode integrar todas as funções, e não acho que existe uma teoria da integração em que você possa integrar todas as funções. Tem funções que você não vai conseguir integrar, e em particular você mostra que na teoria de Riemann você pode até ter uma função bem defeituosa. Vamos supor que a tua função ela tenha vários buraquinhos assim, digamos assim, e aí aqui nesses pontinhos essa função admite valores extremamente quebrados, então de forma que ela seja descontínua. Quando tu definir os teus retângulos, pode até ser que alguns retângulos eles caiam fora do que realmente seria de fato a soma de Riemann que você quer fazer. Mas tudo bem, porque desde que a quantidade desses pontos aqui seja contável, você mostra que o conjunto de descontinuidades da função sendo pelo menos contável, o conjunto desses retângulos aqui ele cai fora da soma, no sentido de que quando você fizer o ínfimo e o supremo aqui, eles vão ser descartados, não vão ser considerados. E aí a gente acaba chamando as funções que são Riemann integráveis justamente como aquelas funções cujo conjunto de descontinuidades tem medida zero, né? Só que tem um problema. Essa classe de funções integráveis segundo Riemann, ela não se comporta bem de acordo com limites. Então, você pode ter uma sequência de funções f de n que converge ponto a ponto para uma função f, onde essa sequência de funções aqui é Riemann integrável, mas o limite não é. E isso é terrível, porque o estudo de análise é justamente o processo de você calcular limites. E uma coisa que a gente gostaria muito de fazer é que se você pegasse o limite quando n tende a infinito da integral de f de n, você pudesse passar o limite para dentro da integral, calcular o limite da sequência de funções e integrar a função final. E se a tua função é simplesmente Riemann integrável, isso aqui não funciona se essa sequência converge ponto a ponto. Você pode mostrar que ela funciona se você tem convergência uniforme, mas convergência uniforme, para você ter uma ideia, é, se duvidar, a noção mais forte de convergência que você pode construir. Então, não é muito bom. Seria bom se a gente conseguisse, na convergência ponto a ponto, ter esse fechamento do conjunto. E é aí que surge a ideia da integral de Lebesgue, que é muito simples. É o seguinte, o Lebesgue, ou quem desenvolveu a teoria, disse o seguinte: pega a função e ao invés de fazer a partição, calcular a altura, definir o retângulo, calcular a área e fazer a partição ir para zero, tu vai fazer o seguinte: escolhe uma altura, que eu vou chamar de y, e corta a função na direção daquela altura. Olha para o pedaço da função que está acima daquele corte. Então, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Olha para esse conjunto no domínio. Então, aqui vai ser esse intervalinho aqui e esse intervalinho aqui. E chama esse conjunto aqui de EY. E aí, dá um jeito de calcular o tamanho do EY. Então, estou ficando sem espaço aqui. Dá um jeito de calcular o tamanho do EY, que eu vou chamar de size. E aí você integra em y, de acordo com Riemann. Então, ou seja, de 0 ao infinito aqui, né? Então, você considera todos os y aqui no eixo y. E aí você considera todas as alturas, define todos esses conjuntos EY, calcula o tamanho deles e integra em y. E isso aqui é a integral de Lebesgue. E o que é interessante da integral de Lebesgue é que justamente esse teorema aqui passa a ser válido. Se você tem uma sequência de funções que converge para uma outra função e essas funções aqui são Lebesgue integráveis, então a função final também é integrável segundo Lebesgue. No sentido de que a classe de funções que é integrável segundo Lebesgue é muito superior à classe de funções que é integrável segundo Riemann. Você tem muito mais funções que são integráveis segundo Lebesgue. Por exemplo, para te dar o exemplo de uma função que é integrável segundo Lebesgue, mas não é integrável segundo Riemann, é a função que é 1 nos números racionais interseção com 0, 1 e 0 no complementar dos números racionais interseção com 0, 1. Por quê? Para essa função ser integrável segundo Riemann, quando tu fizer as somas superiores e inferiores, as somas superiores todas vão dar 1 e as somas inferiores todas vão dar 0, justamente porque o conjunto dos racionais é denso no 0, 1.
Então, esses dois números não vão coincidir. Mas como a gente está na integral de Lebesgue e a gente considera essa altura e vai descendo ela para zero, eventualmente tu vai ter esse y abaixo do número 1. Então, tu vai considerar o tamanho do conjunto dos números racionais e o tamanho do conjunto dos complementares dos números racionais. E note que aqui que eu falei justamente isso. Eu quero saber o tamanho dos números racionais, interseção com o 0, 1. E saber o tamanho dos números racionais é uma pergunta meio estranha. Alguém talvez esteja inclinado a dizer que é zero ou que é infinito, porque existem infinitos números racionais, né? Mas na teoria, na parte que diz respeito à medida, a gente mostra que o tamanho do conjunto dos números racionais é zero. Então, a integral dessa função aqui vai ser, segundo Lebesgue, vai ser zero. Por isso, a teoria ela é dividida em duas partes. Primeiro, a primeira pergunta que você precisa responder é: esse conjunto EY aqui, quando é que eu posso calcular o tamanho? Ou como é que eu calculo o tamanho desse conjunto EY? Porque, por exemplo, nesse exemplo aqui, você já viu que o conjunto EY deu uma coisa extremamente torta, que é o conjunto dos números racionais. Não deu um intervalinho, alguma coisa que eu possa calcular o comprimento ou alguma coisa assim, entendeu? Então, essa é a parte que diz respeito à teoria da medida. Depois que você aprende a calcular a medida de conjuntos, aí você parte para a parte de integração. E embora pareça uma coisa extremamente simples de se fazer, eu diria que esse aqui provavelmente é um dos grandes triunfos da análise. Praticamente tudo que a gente vê na análise hoje em dia é integral de Lebesgue. Ninguém toca mais em integral de Riemann no que diz respeito à pesquisa, porque toda função que é integrável segundo Riemann é integrável segundo Lebesgue, então por que a gente vai ligar para a integral de Riemann, né? Mas a gente usa ela em cálculo porque é a que faz mais sentido, no sentido... Você não tem que desenvolver teoria da medida para falar da integral de Riemann, entendeu? Então, ainda é uma coisa que a gente precisa ver em cálculo, mas saiba que é temporário. Eventualmente você vai trocar para a integral de Lebesgue e ela é muito mais... Tem teoremas muito mais interessantes para a integral de Lebesgue. Então, esse aqui é o seu curso de teoria da medida. Então, a gente estendeu continuidade, a gente estendeu limites e a gente estendeu integrais. Eu acho que a minha folha vai acabar, eu vou precisar emprestar alguma coisa dali. Agora eu queria falar de uma área que, na verdade, engloba essas duas aqui, derivada e integral. E depois eu volto para falar especificamente de derivada. E eu acho que eu vou parar bem aqui. A derivada e a integral, você aprendeu duas propriedades muito importantes sobre elas. Quando você calcula a derivada da seguinte função, f de x mais alfa g de x, você aprendeu que isso aqui é a derivada de f, então eu vou escrever só df de x mais alfa dg de x, porque a derivação é um processo linear, né? A mesma coisa você aprendeu sobre a integral de alfa mais f mais alfa g é igual à integral de f mais alfa integral de g. Ou seja, a integral também é esse processo linear. E esses dois resultados que você obtém no final são funções. Então, você pega uma função, deriva e você obtém uma função. Você pega uma integral, integra e você obtém uma função. E esses dois processos, eles são lineares. Então, a gente pode abstrair essas duas noções e dizer que tanto a derivada quanto a integral, elas são operadores lineares. E é disso que se ocupa a disciplina de análise funcional. Eu lembro que na minha iniciação científica eu falei durante a apresentação do relatório final que análise funcional era o estudo de espaços de dimensão infinita e no final o professor que estava na minha banca disse que eu estava errado. Então eu espero que a minha definição como o estudo de operadores lineares deixe ele um pouco mais satisfeito. Eu acho que faz sentido dizer que análise funcional, como eu falei, né, toda definição que eu fizer vai ser restritiva, então eu já falhei tentando acertar. Então a análise funcional ela vai estudar o seguinte, você vai ter um espaço e geralmente esse espaço vai ser um espaço de funções, então eu vou chamar ele de f. E você vai ter um operador, esse operador vai transformar funções de f em funções de f, com a propriedade especial
que esse operador ele vai ser linear. Então, t de alfa de x, t de x mais alfa de y é igual a t de x mais alfa t de y. Então, essa vai ser a principal propriedade dele. Eu estou roubando um pouquinho porque em análise funcional, geralmente a gente fala de operadores que são limitados. E a derivada certamente não é um operador limitado. Mas tudo bem, ainda é um operador linear. E uma das principais das coisas que você vai passar mais tempo estudando em análise funcional é justamente o espaço no qual você está calculando as coisas. Ele geralmente sempre vai ser um espaço vetorial, porque agora a gente está falando de funções e funções são vetores. Se ele é um espaço vetorial, faz sentido você implementar nele uma noção de norma, que seria parecido com um módulo aqui em cima. E se ele tem uma noção de norma, automaticamente você tem a métrica induzida pela norma, né? Então, você tem a métrica induzida pela norma. E se você tem uma métrica, como a gente viu aqui, automaticamente você tem uma topologia. Então, todos esses teus espaços, por serem espaços vetoriais normados, eles vão ser automaticamente um espaço com uma topologia natural, digamos assim, que é a topologia da norma. E por isso a gente já tem, querendo ou não, uma noção de convergência. E a gente, obviamente, vai estar preocupado com os espaços vetoriais normados, que são espaços de Banach. Ou seja, de acordo com a métrica induzida pela norma, eles são completos, eles não vão ter buracos. Então, só aqui você viu que, só falando de análise funcional, a gente já precisou citar algumas coisas que são importantes aqui. Então, esse espaço, naturalmente, ele tem essa topologia. Mas essa topologia ela não é muito boa. Porque eu vou explicar para você em alguns minutos, mas só para te dar um exemplo bem rápido. Você lembra que em análise real você aprendeu que todo conjunto fechado limitado é compacto? Isso não é mais verdade em espaços de dimensão infinita. Você precisa de uma definição de compacidade que é mais natural, e essa definição de compacidade você aprende em topologia, que é mostrando que um espaço é compacto se, dada uma cobertura aberta, existe uma subcobertura finita. Então, em análise funcional, em espaços de dimensão infinita, você pode ter conjuntos fechados e limitados que não são compactos. Isso significa, falando de limites, que você pode ter uma sequência na topologia da norma, que ela é limitada, mas ela não admite subsequências convergentes na topologia da norma. E isso é muito ruim, porque a gente gostaria de, se você tem uma sequência limitada, ela tem que ter uma subsequência convergente, né? Esse, se eu não me engano, é o teorema de Bolzano-Weierstrass, que a gente aprende em análise. Não lembro, acho que é. Então, a gente precisa pelo menos corrigir esse defeito. E para isso faz sentido a gente mudar a noção de topologia. E para isso a gente fala do seguinte. O operador de derivada e o operador de integral, a gente sabe que ele transforma funções em funções. Mas existe uma outra noção que é a noção de funcional. E eu vou chamar o funcional aqui de F maiúsculo, vai. Um funcional, ele vai transformar uma função em um número. Por exemplo, um número real ou um número complexo. Por que funcionais são interessantes? Tanto a derivada quanto a integral, elas podem ser vistas como funcionais. Por exemplo, no momento que você calcula a integral num domínio, num ômega, ela passa a ser o número. No momento que você calcula a integral num ponto, ela também passa a ser o número. Então, tanto a derivada quanto a integral também podem ser vistas como funcionais. E a gente consegue mostrar, a gente define e a gente chama de dual, que eu vou chamar aqui do dual do f, chamado de f com essa estrelinha aqui em cima, o conjunto de todas os funcionais f que levam do teu espaço de funções f em R, e tal que esse funcional ele seja contínuo. Contínuo, e quando eu falo de continuidade, você já sabe que isso envolve uma topologia, né? E a topologia, no que essa continuidade diz respeito, é justamente a topologia da norma, e eles têm que ser lineares. Esse conjunto aqui de todos os funcionais lineares e contínuos, eles vão formar então esse espaço aqui, que eu chamo de espaço dual. Por que o dual é legal? É porque, lembra quando eu fiz esse exercício aqui em topologia contigo, em que eu te disse que tu podia escolher a topologia que ia tornar a tua função contínua? Então, agora é esse exercício que a gente vai fazer. Pega todos os funcionais f
que estão aqui no teu espaço dual. Então, todos esses funcionais F, então eles são funcionais de F em R. E tu vai definir uma topologia nesse espaço F como sendo justamente aquela topologia que torna todos esses funcionais contínuos. Note que essa nova topologia, ela não necessariamente tem a mesma quantidade de conjuntos que a topologia da norma. Geralmente, ou sempre, ela vai ter menos conjuntos, porque eu estou escolhendo apenas os conjuntos para os quais esse funcional precisa ser contínuo. Então, essa topologia aqui, ela recebe o nome especial de topologia fraca, porque ela tem só a quantidade de conjuntos abertos que são necessários para que todos os funcionais lineares e contínuos sejam contínuos. Então, eu tenho menos conjuntos do que na topologia da norma. E lembra aquele teorema que eu te falei? Que se você tem uma função limitada, não necessariamente ela vai ter uma... Se você tem uma sequência limitada, não necessariamente ela tem uma subsequência convergente. Agora, para a topologia fraca, é verdade que se você tem uma sequência limitada, então, com certeza, ela vai ter uma subsequência convergente fracamente. Convergente fracamente justamente no sentido da topologia fraca. Ela vai convergir na topologia fraca. E isso significa que se você tem uma sequência xn que converge para que é limitada, então f de xn de um xk, né, uma subsequência, vai convergir para algum f de x. E isso aqui é o que significa a convergência fraca para a gente. Então, em topologia, você vai estudar operadores, em particular casos de operadores são derivadas e integrais. Você vai tocar novamente em noções de convergência. E o que é interessante de análise funcional, e que, sinceramente, eu acho que todos esses tópicos são importantes, mas análise funcional é basicamente a linguagem em que matemáticos se comunicam, pelo menos o pessoal da área da análise, no sentido de que os papers são escritos na linguagem da análise funcional. Você vai ver as pessoas falando de funcionais, de operadores, de topologia fraca e assim por diante. Então, se eu for tentar organizar essas coisas que a gente viu mais ou menos, eu diria que teoria da medida, integração e topologia é o backstage, é aquilo que acontece antes da peça teatral. No sentido de que quando você lê um paper, as pessoas não vão nem precisar mencionar essas coisas aqui. Você tem que naturalmente saber de que topologia ele está falando, ou que a integral dele sempre vai ser a integral de Lebesgue. Então essas coisas aqui, elas são meio que o backstage. A análise funcional é a língua, é a maneira com que você vai se comunicar com seu amiguinho matemático. Mas eu ainda não acabei. Eu queria falar agora de derivadas especificamente, mas para isso eu preciso de mais papel. Foi mal, pessoal, acabou a memória do celular. Tive que começar de novo. Um teorema que talvez você lembre do seu curso de cálculo é o teorema fundamental do cálculo. É o mais importante, né? E o teorema fundamental do cálculo para integrais, ele diz o seguinte. Ele diz que se você tem uma função f, e essa função ela é diferenciável, então você pode escrever ela como sendo a integral de x0 até x da sua derivada, f de x, f de t dt. Eu sempre coloco a variável errada aqui. E isso é verdade porque a tua função é contínua, então tu pode integrar ela e o resultado segue. Mas eu queria te convidar a fazer o seguinte exercício. E se a gente tentasse trocar essa função por uma outra função que não fosse necessariamente contínua? Lembra que quando a gente falou aqui sobre teoria da medida, eu te disse que não necessariamente a tua função precisava ser contínua para tu calcular, e mesmo que seja a integral de Riemann, ela pode ter algumas descontinuidades. Então, se eu trocasse essa função f' que aparece bem aqui, por uma função g de t, que seja igual à função f' de t em todo o domínio, exceto num pontinho t0, e no t0 ela me dá algum outro valor, sei lá, 0, quando t for igual a t0. Bom, como a integral da g de t é igual à integral da f', porque a diferença entre elas é só em um ponto, segue que você tem a igualdade aqui das duas integrais. E por você ter a igualdade das duas integrais, segue também que, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é igual a f de t.
Então, para efeitos de teorema fundamental do cálculo, você pode dizer que sim, de certa forma, a integral de g de t é igual a f de t, mas não necessariamente a g de t é a derivada no sentido clássico da f, até porque a g ela não é contínua, então sem chance dela ser diferenciável em todo ponto. Porém, para motivos de teorema fundamental do cálculo, a g funciona. Então você poderia chamar a g de uma derivada no sentido do teorema fundamental do cálculo, sabe? E essa g, note que ela pode ser muito mais quebrada do que a f de linha. A f' ela pode ser descontínua, inclusive, e mesmo assim essa igualdade continua válida. Então, isso nos induz a pensar que talvez eu possa definir a derivada sem usar aquela definição ponto a ponto e fazer uma coisa muito mais global usando integral. Isso mesmo, definir derivada usando integral. E é uma das coisas que se ocupa a teoria das distribuições, que é o que a gente vai falar agora. A primeira coisa que a gente precisa fazer em teoria das distribuições é olhar para funções generalizadas. Essas funções generalizadas é justamente o que a gente vai chamar de distribuições. E eu lembro de algumas discussões que já ocorreram algumas vezes, de algumas pessoas tentando desafiar a inteligência da outra, dizendo, você não sabe nem definir função. Eu queria ver se elas iam conseguir fazer essa definição de função aqui generalizada. Mas a ideia é bem interessante. É o seguinte, pega uma função psi, que a gente vai chamar essa função de psi de função teste. E o espaço de todas as funções testes vai ser o conjunto das funções que são infinitamente diferenciáveis com suporte compacto, ou seja, fora de um conjunto compacto, elas dão zero. E a gente vai chamar de o espaço das distribuições justamente o dual do conjunto C infinito, com suporte compacto. O mesmo dual que a gente viu aqui quando a gente estava falando de topologia. A topologia não, perdão, a análise funcional. Então, a gente sabe que os elementos do dual eles são funcionais. Eu vou chamar ele de T. E a gente sabe que um funcional, ele pega um elemento do conjunto e ele transforma esse elemento em um número. Esse elemento desse dual é justamente o que eu vou chamar de distribuição. E note que para cada função f, e essa função ela pode ser qualquer função, desde que ela seja integrável, ela vai definir para mim uma distribuição. Então, cada função integrável induz uma distribuição. De certa forma, é como se o conjunto das funções integráveis fosse um subconjunto das distribuições. Como funciona isso? Pega a tua função f e define a seguinte distribuição, que eu vou chamar de t subscrito f. T subscrito f de φ vai ser a integral de menos infinito até infinito de f vezes φ dx. Então, a entrada da distribuição é a φ, e eu coloco a φ aqui, mas a f está fixa, né? A f é a que define a distribuição. E isso aqui é uma distribuição, porque é um elemento do dual do C infinito com suporte compacto. Então, cada função integrável me leva a uma distribuição. Então, de certa forma, o conjunto das funções integráveis está contido no conjunto das distribuições, no sentido de que existem mais distribuições do que existem funções integráveis. E por isso que a gente chama as distribuições de funções generalizadas, porque para cada função você consegue uma distribuição. E, de certa forma, a função e a distribuição são a mesma coisa. A gente pode trocar um pelo outro, porque para os propósitos de análise, as duas têm as quase que mesmas propriedades. É como se você trocasse dois espaços que são isomorfos, por exemplo. Então, qual é a principal vantagem de falar de distribuições? É o seguinte, com uma distribuição, eu consigo definir uma noção de derivada em que toda função é derivável, ou toda distribuição é infinitamente derivável. Como assim? A gente sabe que eu posso pegar uma função e eu posso trocar pela sua distribuição. Então, pega uma função f' e troca pela distribuição dela, t de f'. Essa distribuição é aplicada numa φ
E por definição, isso aqui é a integral de menos infinito até infinito de f' vezes φ dx. Agora eu uso a integração por partes, e isso aqui vai ser a integral de menos infinito até infinito com o sinal de menos na frente, de f vezes φ' dx. E isso aqui nada mais é do que a distribuição de f aplicado em φ'. E isso aqui é o que eu defino como sendo a derivada da minha distribuição, né? Então, dessa maneira, isso aqui seria a distribuição a derivada da... Isso aqui seria a derivada da f. Dessa maneira, eu consigo definir a derivada da função f como sendo a derivada da distribuição. E dessa maneira, todas as distribuições são infinitamente diferenciáveis, porque nesse passo aqui, eu sempre passo a derivada para φ, e a φ é infinitamente diferenciável. Então, todas as distribuições são infinitamente diferenciáveis com essa noção de diferenciabilidade, que não deixa de ser a noção clássica de diferenciabilidade, porque aqui a gente usou a integração por partes, né? Então, mas para isso, a minha função f de linha ela não precisou ser diferenciável no sentido clássico. Ela basta ser integrável, aí eu troco pela distribuição, que é infinitamente diferenciável, e calculo a derivada no sentido das distribuições. E essa é uma coisa que talvez você escute muito. É a derivada no sentido das distribuições. O que isso quer dizer? Não é a derivada clássica definida usando o coeficiente de Newton, como você aprendeu em cálculo 1. É você pegar a função, trocar pela sua distribuição, e aquilo ali é infinitamente diferenciável. A maneira que você pode entender mais ou menos funções e distribuições é o seguinte. Na sua casa tem objetos que você consegue ver, medir, pesar, como uma mesa ou uma cadeira. Essas são as suas funções no sentido clássico. Mas existem coisas na sua casa que você não consegue fazer isso. Você não consegue ver, você não consegue tocar. Por exemplo, energia elétrica, vento, temperatura. Mas são coisas que você consegue medir. E você mede fazendo testes. Você coloca um termômetro para medir a temperatura. Você coloca um termostato, no caso, né? Você coloca um voltímetro para medir a energia elétrica da sua casa. E então você vai fazendo testes para descobrir como aquelas coisas funcionam, mesmo que você não consiga vê-las. Então essa é a noção de distribuição. Você não consegue necessariamente ver e tocar, mas você consegue medir. Você mede fazendo testes. Então essa é a diferença da definição de função generalizada para função tradicional. É que na função generalizada você não precisa saber o valor da função naquele ponto, mas você só precisa saber como aquela função se comporta quando você testa ela usando a φ. E eu acho essa uma maneira muito interessante de olhar para a teoria das distribuições. E por que a gente liga para isso? É porque você consegue resolver muito mais equações. Por exemplo, imagina a seguinte equação diferencial. A segunda derivada de f de x igual a zero. Tem outras coisas que eu poderia colocar aqui, como condições de fronteira e tudo mais, mas por enquanto isso aqui está bom. Uma solução dessa equação vai ser uma função f que é de classe C2, ou seja, a segunda derivada existe, é contínua e é igual a zero para satisfazer a minha equação. Então, para eu resolver essa equação, eu preciso encontrar uma função de classe C2, o que é pedir muito. Mas eu posso escrever a versão fraca dessa igualdade, que é fazer o seguinte. Eu pego essa função f' de x, eu multiplico por uma função teste, psi, então é uma função de classe C infinito de suporte compacto, e isso aqui é igual a zero. E agora eu integro de menos infinito até infinito. Quando eu faço essa integral aqui, eu uso a integração por partes duas vezes, então isso aqui vai ficar f de x igual a φ duas linhas de x igual a zero, e isso aqui nada mais é do que a distribuição de f aplicada em φ duas linhas igual a zero, ou seja, é a segunda derivada da distribuição. Então, resolver essa equação é simplesmente encontrar a função cuja derivada no sentido das distribuições é igual a zero. E encontrar essa função significa que eu preciso encontrar apenas uma função integrável, porque a parte de derivar, já quem cuida é a distribuição. Então, eu preciso de uma função que seja apenas, por exemplo, localmente integrável. E existem muito mais funções localmente integráveis do que funções de classe C2. Isso é muito fácil ver. Uma função localmente integrável ela pode ser descontínua em vários pontos. Uma função de classe C2, necessariamente, ela é contínua e a segunda derivada dela também é contínua. Então, você percebe como aqui tem muito mais funções do que aqui.
Então, faz muito mais sentido eu procurar soluções aqui. É óbvio que as soluções que eu encontrar dessa equação aqui não necessariamente vão ser soluções dessa equação. Elas vão ser soluções no sentido fraco, mas elas não vão ser soluções dessa equação. E aí é que surge a teoria da regularidade. A teoria da regularidade para equações diferenciais é justamente isso: resolver a equação fraca, mostrar que a solução existe e depois a teoria da regularidade se preocupa de levantar a regularidade da função, de localmente integrável para qualquer C que seja lá a regularidade que você precisa. E foi por causa desses trabalhos nessa área que pessoas como De Giorgi ou Caffarelli, que ganhou o prêmio Abel recentemente, se tornaram famosas e importantes porque eles desenvolveram grandes teoremas que lidam justamente com a regularidade de funções, né? O que você precisa saber dessa função para garantir que você consegue aumentar a regularidade dela para você obter uma solução clássica. Então, isso aqui cai no ambiente que é comum para análise para equações diferenciais. Primeiro você mostra que a solução existe e depois que você obtém que a solução existe, você deriva as propriedades que você precisa dela. Então, a gente já estendeu o conceito de limite, continuidade, derivada, integral e falta o último tópico aqui, que é máximos e mínimos, que é o que eu mais estou animado para falar, que é a teoria de cálculo das variações, que é a minha linha de pesquisa. Então, o problema que eu trabalho é um problema dessa área aqui. O problema de cálculo das variações, ele surge da seguinte maneira. Você, novamente, está interessado em calcular máximo e mínimo de funções. Se a gente for parar para pensar nas funções que a gente conhece, então, por exemplo, pega uma função que está definida num subconjunto K do Rn e com valores em R. E aí você sabe que essa função ela é contínua e você sabe que esse conjunto K ele é compacto. Se você tem essas duas coisas, é suficiente para você saber que essa função ela admite um máximo e um mínimo, né? A função ela é contínua no conjunto compacto, então o máximo e o mínimo existem. Como é que você encontra o máximo e o mínimo? Você calcula o gradiente da função no ponto x0 e aí descobre quais são os pontos x0 tal que o gradiente dessa função seja igual a zero. E isso é dessa maneira que você encontra máximos e mínimos, né? Eu falei gradiente aqui, mas é a derivada. Quando a gente parte para funcionais, então aquilo que a gente viu aqui em análise funcional, os funcionais agora eles são definidos em espaços de funções e R. Então você pode ter, por exemplo, um funcional que eu vou chamar de f, que está definido num espaço de funções f e tem valores em R. E aí, para você garantir que você pode encontrar os pontos críticos desse funcional, você tem que resolver uma equação dessa maneira aqui. Só que não faz sentido você falar de uma derivada ou de um gradiente do teu funcional num ponto x0 igual a zero, por um motivo muito simples. É que no caso em que você tem funções no Rn, por você ter dimensão finita, o gradiente ele nada mais é do que a derivada em todas as direções, né? E no caso do R3, no R2, por exemplo, se você tem uma superfície aqui definida no R3, então o teu gradiente ele vai ter duas dimensões. Então, você só vai olhar para a direção x e para a direção y. Então, você sabe quais são todas as direções que você tem que considerar, porque qualquer outra direção vai ser uma combinação linear dessas duas. No caso de um espaço de funções, como você não tem mais uma base para esse espaço vetorial, pode ser que você tenha até uma base contável, mas mesmo assim você não tem mais uma base finita. Como é que você vai calcular um gradiente? Porque agora o número de coordenadas desse gradiente vai ser infinito, no sentido que você tem pelo menos infinitas derivadas parciais. E essas derivadas parciais podem ser infinitas no sentido contável, e aí você tem, sei lá, uma base de Hamel ou alguma coisa assim, mas também podem ser infinitas no sentido não contável. Então, resolver essa equação aqui não faz sentido justamente porque a gente não tem a noção de gradiente. E então, a gente precisa de uma outra estratégia, que é fazer o que a gente chama de perturbações. Lembre que tudo que a gente está tentando fazer aqui é resolver essa equação para descobrir os pontos críticos, mas agora num espaço de funções. E para isso a gente faz o seguinte, a gente vai calcular a derivada com relação a epsilon do meu funcional
E essa derivada é uma derivada real, então esse epsilon é um número real. E eu vou fazer uma perturbação de um vetor g aqui. Então, eu quero descobrir quais são os f's em que esse funcional se anula. Então, eu faço uma perturbação na direção g e calculo a derivada e faço o epsilon igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama, se eu não me engano, de derivadas de Frechet. Não recordo o nome agora, mas a gente conhece também como primeira variação. A gente faz a primeira variação do funcional e uma coisa que eu preciso é que essa função g seja boa. Boa no sentido de que ela tem que ter algumas boas propriedades, tem que se anular na fronteira, alguma coisa assim. Se o meu funcional f ele tiver a seguinte forma, se f de f for igual à integral de uma lagrangiana que depende de x, f de x e f' de x, e eu vou chamar esse f de x aqui de y e esse f' de x aqui de y' só para facilitar a minha vida, quando eu resolver essa equação aqui, eu vou obter uma equação muito conhecida de quem estuda mecânica, que é a equação de Euler-Lagrange, que é justamente a derivada da lagrangiana na direção da segunda coordenada, menos a derivada em uma dimensão com relação a x, da derivada da lagrangiana com relação à terceira coordenada igual a zero. Isso aqui, essa equação de Lagrange, seria o equivalente a essa equação que eu obtenho aqui. E a derivação da equação de Euler-Lagrange não é tão complicada não, mas é interessante. E por que eu me importo com problemas em que eu tenho que calcular, descobrir os pontos críticos de funcionais? Porque muitos problemas que a gente define, e eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco, eles recaem justamente em calcular ou o máximo ou o mínimo de um funcional. E se eu preciso calcular o máximo ou o mínimo e eu não tenho como calcular esse gradiente diretamente, eu vou recorrer à equação de Euler. E, por exemplo, um funcional que é muito interessante a gente calcular os máximos e o mínimo é o seguinte funcional. É o funcional dado por f de u, onde f de u é igual à integral da derivada de u ao quadrado dx em módulo aqui. E aí você pensa, por que eu quero calcular o valor mínimo desse funcional? É porque é o seguinte, se eu coloco a lagrangiana, se eu vejo quem é a lagrangiana desse funcional, a lagrangiana nada mais é do que simplesmente a função módulo de u', né? Que ela não é uma função explícita nem de x, nem de f de x, mas só de f' de x ao quadrado. Esqueci de colocar. Quando eu aplico isso aqui na equação de Euler-Lagrange, eu deixo isso aí para exercício para vocês, é muito fácil ver que isso aqui recai na derivada com relação a x de u' de x igual a zero, que nada mais é do que a segunda derivada de ux igual a zero, que por sinal é a mesma equação que eu resolvi ainda agora, né? Essa bem aqui. E essa equação aqui, em uma dimensão ela é sem graça, mas em várias dimensões nada mais é do que a equação de Laplace, que é uma das primeiras ADPs que você resolve num curso sério de equações diferenciais. Então, nota que existe uma relação entre um problema de minimização e uma equação diferencial, no sentido de que a equação de Euler-Lagrange do funcional é justamente uma equação diferencial parcial. E geralmente essas relações surgem quando você está lidando com equações elípticas e a gente chama esse funcional aqui de funcional de energia. Porque, de certa forma, ele diz para a gente qual é a energia do sistema, às vezes uma combinação de energia cinética e energia potencial, e minimizar a energia do sistema, ou seja, encontrar o balanço da energia do sistema, nada mais é do que encontrar a solução da equação diferencial que aquele sistema está sujeito. E outra coisa, note que resolver a equação de Euler-Lagrange não é tão fácil, porque aqui eu preciso de uma função que seja de classe C2. Enquanto que aqui, minimizar o funcional, eu só preciso de uma função que seja de classe C1 e que eu possa integrar ela. Porque aqui eu só tenho a primeira derivada do u. Então, resolver a EDP é mais difícil. Minimizar o funcional, mostrar que a solução do funcional existe, o minimizante do funcional existe, é mais fácil. Eu só preciso garantir que esse meu funcional é contínuo e que eu tenho, de certa forma, compacidade. E, falando de compacidade, eu aproveito para retornar para um seguinte assunto.
Como o meu espaço F tem dimensão infinita, lembra que compacidade não é tão trivial quanto no caso do Rn, porque agora, para eu ter compacidade, depende da topologia que eu estou falando. E uma das coisas que a gente mais vai usar aqui é justamente a noção de topologia fraca. Por quê? Eu vou ter que esse meu funcional pode ou não ser convexo, mas para eu garantir compacidade, não necessariamente eu vou estar num conjunto compacto, mas eu ainda preciso que, se você tem uma sequência limitada, essa sequência limitada tem que admitir uma subsequência convergente. Convergente em que topologia? Bem, como estou falando de espaços de dimensão infinita e espaços de funções, geralmente essa topologia vai ser a topologia fraca, porque eu sei que lá sequências limitadas admitem subsequências fracamente convergentes. E aí depois eu só preciso que esse meu funcional tenha algum tipo de continuidade. E geralmente a continuidade que a gente pede dele é continuidade com relação à topologia fraca. Então, vê como topologia está sempre no backstage da coisa. Análise funcional é a linguagem. Desde que a gente definiu análise funcional, a gente só fala de funcionais aqui. E as outras coisas, como integral de Lebesgue, espaços métricos, tudo está rondando a mesma teoria, mas tudo culmina para esse ponto aqui. E um dos principais resultados de cálculo das variações, que é o que a gente mais usa hoje em análise, ele se chama método direto do cálculo das variações. Por que ele se chama método direto? Porque é justamente isso que eu falei. A pergunta é a seguinte: soluções da EDP existem? Então, vamos supor que alguém te dá alguma equação diferencial. E aí você se pergunta: existe solução dessa EDP? A resposta é: não sei. Mas para você encontrar a solução da EDP, você faz os seguintes passos. Você pega a EDP, você escreve o funcional de energia dela, ou seja, você escreve o funcional para o qual a equação de Euler-Lagrange seja justamente a EDP que você procura. Com esse funcional de energia, você agora estuda propriedades da existência dos pontos críticos dele. E como é que você faz isso? Você mostra que esse seu funcional f ele é semicontínuo inferiormente. É uma noção de continuidade que é mais fraca. E você mostra que ele que você tem um certo tipo de compacidade, que é justamente a compacidade de acordo com a convergência fraca do espaço que a gente está falando aqui. Junto com essas duas coisas, você garante que, da mesma maneira que uma função contínua no conjunto compacto possui pontos críticos, com essas duas coisas você garante que o teu funcional de energia possui um ponto crítico. E esse ponto crítico vai ser uma solução fraca da tua equação, pelo menos no sentido das distribuições, digamos assim. Esse é o método direto do cálculo das variações, mas existem muitos outros métodos. Todos esses métodos são estudados numa teoria muito bonita, chamada teoria dos pontos críticos. E eu acho muito legal que a gente chega no fim do vídeo falando justamente sobre teoria dos pontos críticos, porque, na minha opinião, é uma das áreas em que o Brasil é mais forte. O Brasil produz muitos artigos muito bons nessa teoria dos pontos críticos. A gente tem excelentes pesquisadores, tanto na universidade que eu estudei, na UFPA, quanto na UNB, quanto na Unicamp, quanto no INPA, que trabalham justamente com teoria dos pontos críticos, que é métodos que você desenvolve para mostrar a solução de existência de soluções de equação diferencial, usando, por exemplo, teorema do passo da montanha, variedades de Néhari, teoria do grau topológico e tantas outras coisas. Tem um PDF muito bom, não sei se está disponível na internet, mas o nome do professor é Giovanni Figueiredo, eu acho. E eu acho que o nome do PDF é Introdução à Teoria dos Pontos Críticos, e onde ele desenvolve todos esses métodos para resolver equações justamente dessa maneira. E eu acho que não teria melhor maneira de encerrar esse vídeo como isso aqui. Uma palavrinha antes do fim do vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você chegou até aqui, realmente você é uma pessoa incrível. E tudo que eu falei aqui é bastante restritivo, não de nenhuma maneira é a definição correta de todas essas áreas aqui. Tem muito mais coisa para você ver. Existem livros e livros escritos sobre isso. E isso aqui se reduz à análise, tá?
é a minha linha de pesquisa, que é a análise e equações diferenciais e teoria geométrica da medida. Quem trabalha com álgebra, com topologia algébrica, com geometria algébrica, com sistemas dinâmicos, vê algumas dessas coisas, mas são áreas muito diferentes. E eu sei que alguém vai me pedir para fazer um vídeo sobre essas áreas, mas acredita em mim, qualquer vídeo que eu fizesse sobre uma linha de pesquisa que não é a minha, seria um desserviço para essa linha de pesquisa. Então, sinto muito, esse vai ser o único. Se você quer saber onde você pode aprender todos esses assuntos, assiste esse vídeo que está aparecendo aí na tua tela, onde eu faço a recomendação de alguns livros que tratam de todos esses conteúdos em um livro só. Você vai gostar muito. É isso.